Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Hoje é sábado, dia 29 de agosto de 2020. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria poder receber você nessa noite. Agora sim, estamos ao vivo para todo o Brasil. Coloca para mim aí de qual cidade você me assiste nessa noite. Um grande abraço, um beijão no coração e muita saúde emocional para você no dia de hoje, ou melhor, na noite de hoje. Um abraço muito grande também para aqueles que vão reassistir essa live, ou seja, a retransmissão dessa live. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no caos, do fundo do poço, né? No caos das suas emoções, ao topo do controle emocional. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia, um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, né? A gente vai falar sobre acalmando a amígdala. E o que é a amígdala? Daqui a pouquinho eu vou relembrar você, porque a gente já falou aqui várias vezes. E aí a gente vai entrar então no conteúdo muito forte dessa live nessa noite. E eu queria começar a live dessa noite então falando uma frase, né? Começando com uma frase muito interessante, que é a frase de Edna Frigato. Preste bem atenção nessa frase, porque ela é uma frase realmente que ela chama atenção. E essa frase mexe com a gente quando você para um pouquinho para você pensar sobre o significado então dessa frase. Só estou convidando aqui o pessoal aqui do Instagram para estar conosco e participar conosco aqui também hoje à noite. Vamos convidar o povo para o povo estar aqui conosco. Exatamente, um monte de gente já convidados. E a frase é a seguinte, a frase que ela fala diz assim, ó: para preservar a sua saúde mental, aprenda a tirar da tua vida pessoas que não merecem estar nela. Olha que frase forte essa, hein? Que frase forte essa daqui, ó. Para preservar a sua saúde mental, aprenda a tirar da tua vida pessoas que não merecem estar nela. O que você acha dessa frase? Fala pra mim aí, ó. Essa é a frase forte. Para preservar a sua saúde mental, aprenda a tirar da tua vida pessoas que não merecem estar nela. Fala pra mim aí o que você acha dessa frase nessa noite. Ela é forte, não é verdade? Porque a Edna aqui foi no âmago da questão ao falar aqui se você quer preservar a sua saúde emocional, aprenda. Então é aprendizado a tirar da tua vida pessoas que não merecem estar nela. O que você acha dessa frase aí? É forte, não? O que você acha dessa frase? Para preservar a sua saúde mental, estou até repetindo aqui, ó. Para preservar a sua saúde mental, aprenda a tirar da tua vida pessoas que não merecem estar nela. Forte demais essa frase, não é mesmo? O que te chama a atenção nessa frase? Coloca para mim nos comentários. E hoje à noite a gente vai falar sobre acalmando a amígdala, e para a gente entender, a gente vai fazer uma viagem retornando um pouquinho para a gente analisar e entender. Todos nós, sem exceção, homens e mulheres, brancos e negros, pardos orientais, ricos ou pobres, todos nós enfrentamos lutas, dificuldades e problemas ao longo da vida, desde o ventre materno. Aí a gente vem vindo, né? Pega toda uma gama ali de estresse, pega toda uma parte de herança genética, memória genética, você nasce e aí ao nascer para essa vida a gente se depara com uma situação muito complicada. E nessa situação muito complicada que a gente enfrenta, vem os traumas, os bloqueios, essas coisas ruins que começam a acontecer conosco ao longo da vida. E aí uma série de coisas acontece dentro de nós que a gente não tem nem noção. E abaixo da nossa linha racional, todos nós temos duas amígdalas que são do tamanho de uma noz, de uma amêndoa, melhor dizendo, do tamanho de uma amêndoa, é muito pequenina. E essas duas amígdalas, elas são a sede do medo e da ansiedade. Elas que potencializam os nossos medos, são elas que nos preparam para fuga ou para luta. E hoje, o objetivo no episódio de hoje é a gente falar como que você acalma as tuas amígdalas. Depois de uma frase forte que nem essa que a gente falou aqui hoje, né, nessa noite.
E uma das habilidades que uma criança ela deve aprender é consolar-se quando ela está chateada. E uma maneira pela qual ela aprende, a criança acaba aprendendo a ser acalmada, então ela fica calma pelos seus pais ou pelos seus cuidadores. E como que eles fazem isso? Tocar e segurar são duas maneiras pelas quais os cuidadores, eles então confortam as crianças. E gradualmente a criança aprende maneiras de se acalmar. E essas atividades elas acabam sendo críticas para o desenvolvimento natural da criança. Ou seja, a criança começa a ter uma série de problemas porque a criança aprende e se torna um mecanismo de defesa dessa criança e ela ganha os pais no grito, não é assim que acontece? E ela ganha os pais no grito, ou seja, ela sabe que gritando, chorando, ela vai chamar a atenção dos pais. E ela aprende exatamente isso, só que essa criança aprendeu dessa maneira a chamar a atenção dos pais, a criança cresce. Só que lá no futuro, os problemas acabam vindo e nem sempre você vai conseguir vencer as coisas no grito, né? E quando a gente olha para esse tipo de coisa, para o desenvolvimento da criança, não é algo saudável. E os adultos podem ter outras pessoas para confortá-los também, como bons amigos, que oferecem companhia, ou seu próprio cônjuge, que pode te dar um abraço. Mas o autossuficiente é uma habilidade básica importante para o bem-estar emocional e físico. E a autoalimentação é particularmente importante para os emocionalmente sensíveis. Mas muitos não pensam, esquecem ou descartam a necessidade e eficácia das atividades autoalimentadoras. Então existem algumas atividades que elas têm o poder muito forte para confortar você, acalmar a sua mente nos momentos de crise que você enfrenta. Mas a gente tem uma tendência a não olhar para isso, não pesquisar isso, não parar para analisar isso. Em momentos difíceis é difícil você pensar em se acalmar. Geralmente você chuta o balde, que é uma expressão aí quando você está numa situação muito complicada, né? E é difícil você pensar em se acalmar. Além disso, a autoalimentação ela não é natural para todos e ela requer então uma reflexão e também ação. E tem muita gente que não busca esse tipo de coisa. Então o cérebro está pegando fogo, você tem uma grande quantidade de pensamentos, a ciência fala entre 40 a 60 mil pensamentos diários, alguns estudos chegam a falar em 70 mil pensamentos diários, e a maioria deles negativos. Então quando está convulsionando a sua mente com os pensamentos negativos, dificilmente você vai parar, refletir, pensar em se acalmar. A tendência é chutar o balde, e quando a gente olha para isso, uma resposta ao estresse é uma parte natural de nosso padrão de sobrevivência. Então responder ao estresse tem a ver aí com sobrevivência. E acredita-se que a amígdala seja a parte do cérebro que ela processa então os sentimentos básicos. E a amígdala ela desempenha um excelente papel porque ela faz soar um alerta. Ela faz soar um alerta para situações de ameaça e desencadeia então comportamentos de fuga ou de luta. Então tem a ver com a sobrevivência do ser humano. Isso aí já salvou muita gente, a amígdala já salvou muita gente, provavelmente salvou você. Salvou você de um acidente de trânsito, salvou você atravessando a rua que quase você foi atropelado, salvou você talvez de um animal feroz. Então ela tem o seu papel te preparando para a luta ou para a fuga. E isso funciona bem desde que haja realmente uma ameaça, da qual você acabe precisando fugir ou se defender. Então o papel da amígdala, dentro do contexto fuga, luta, ele funciona perfeitamente desde que realmente exista uma ameaça. O problema da questão da ansiedade ou até da própria depressão é quando você não tem realmente uma situação de ameaça, mas você tem um efeito colateral da amígdala estressada. Um efeito colateral de uma amígdala que uma vida inteira andou solta, está maltratada, está machucada. E esse efeito colateral, ele começa a ir e vir dentro de você e faz com que potencialize sentimentos de depressão, sentimentos de ansiedade e pode potencializar uma série de coisas dentro da tua vida. E aí quando você olha para isso, então funciona muito bem desde que seja uma ameaça real e você precise fugir ou se defender. Caso contrário, o seu corpo sofrerá por estar alerta o máximo quando não precisa dessa reação. Então se o teu corpo sempre está em estado de alerta, sempre se preparando para a luta ou para a fuga,
você vai ter uma série de problemas emocionais, e se você não está cuidando das suas emoções hoje, você está encrencado no futuro. E sentir-se ameaçado quando você não está é desagradável e muito exaustivo, não faz bem para a tua vida, não faz bem para a tua saúde. Aqueles que já sofreram experiências traumáticas podem descobrir que se estressam facilmente e frequentemente estão então no estado de fuga ou de luta quando não há perigo no momento que ela está vivendo. Então, pessoas que têm um estresse muito forte, que estão estressando muito forte as suas amígdalas, ou que estão tendo esse tipo de sentimento constantemente de que você está estressada, que você está estressado, ou sempre se preparando para a luta ou para a fuga, faz com que potencialize a sua ansiedade, potencialize a sua depressão, porque você tem duas amígdalas super excitadas, e aí você está tendo um problema muito forte. E como ela está abaixo da linha racional, ela entra para dentro de você e ela passa pelo teu córtex cingulado anterior, que seria o freio das tuas emoções. Eles estão funcionando em segundo plano e estão desativados. E se você não assistiu a live que eu fiz aí, bem para trás, aí a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, você assista essa live, porque lá eu ensino 2 técnicas de como você ativa então o seu córtex cingulado anterior, que seria o freio das suas emoções. Então as amígdalas, elas estão excitadas, ela está mandando para dentro muito medo em excesso, ou muito sentimento de ansiedade, passa pelo teu córtex cingulado anterior que não está freando e estoura na sede dos teus pensamentos, que é o córtex pré-frontal. E aí você começa a receber todos os efeitos colaterais que estão vindo para a tua vida, que são pensamentos negativos, que geram sentimentos, os teus sentimentos alteram os teus comportamentos, que pode ser o comportamento contra outra pessoa ou o comportamento contra você mesmo, ou ele ataca a parte fisiológica, trazendo a sequência de grandes sintomas que a gente acaba sentindo no corpo, mas que tem a ver com coisas psicossomáticas, ou seja, a ciência já provou que 90% das nossas doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, nasceram na tua mente. E elas trazem para dentro de nós muitos sintomas e muitos efeitos fortes que você pensa que, nossa, é uma doença aqui de fora, mas é uma doença que está vindo de dentro de você. Então, sentir-se ameaçado quando não está é desagradável, é exaustivo, e aqueles que sofreram experiências traumáticas podem descobrir que se estressam facilmente, frequentemente, e estão sempre no estado de fuga ou de luta quando não existe perigo naquele momento. Isso pode ocorrer porque, além de fazer parte do sistema de alerta de ameaças, a amígdala também parece estar envolvida nas memórias emocionais. E quanto mais intensa a situação, mais forte é a memória. E aí é um perigo, né? Porque as memórias emocionais, elas são toda a carga de memórias que você tem, mas toda a carga de memórias que tem uma parte emocional muito forte envolvida. E essa parte emocional muito forte envolvida faz com que essa memória ela seja muito forte dentro de você. E ela vai e vem, porque ela está ligada com um processo muito forte emocional. E acredita-se que o trauma precoce na primeira infância, ou mesmo antes do nascimento, acaba influenciando nessa programação de ativação do estresse. Então, todo o processo de trauma que você sofreu ainda como criança, como um garotinho, como uma garotinha, ele influenciou completamente a sua programação do seu sistema de ativação do estresse do seu corpo. Então, tem a ver aí com o trauma que você recebeu lá. E tem a ver com o sistema hipotálamo pituitário e adrenal, e tornando o ponto de ajuste, que é conhecido aqui como mais baixo do que aqueles que não experimentaram tal trauma. Então, pessoas que não tiveram trauma de infância são pessoas que não têm essa situação na vida dela. Pessoas que tiveram traumas na sua infância, e aí você pode parar um pouquinho e analisar a sua infância, e se você está tendo constantemente esse tipo de coisa, pode ter a ver aí com a sua primeira infância, e através de um trauma, do que aqueles que não sofreram nenhum trauma de infância. E o resultado, então, é que as pessoas que sofreram traumas precoces, ou seja, lá na primeira infância, são pessoas que são mais hipervigilantes, né? E têm maior probabilidade de apresentar essas reações estressantes. Então, são pessoas que têm uma capacidade muito mais forte de ter as suas amígdalas super excitadas. São pessoas que tiveram traumas, então, lá na primeira infância. E eles são propensos também
a doenças debilitantes como enxaquecas, alergias e dores crônicas. Então percebe que tem a ver com o teu emocional e tem a ver com o seu emocional, mas vai trazer para você sintomas físicos também. E esses sintomas físicos aqui pode ser a enxaqueca, ou seja, constante dor na cabeça, podem ser alergias pelo seu corpo e dores crônicas também. E ser mais reativo ao mundo em geral parece resultar de um trauma precoce. Então, pessoas que reagem constantemente, né, em relação ao mundo, tem a ver com trauma precoce, tem a ver com trauma lá da primeira infância. Então, quando você tem um trauma da primeira infância, você cresce, você é uma criança que cresceu. E você traz para a vida adulta essa situação. Entendeu? Então, a autoalimentação ativa tende a ser mais difícil para esses indivíduos e também mais necessária. O que é autoalimentação? Daqui a pouquinho você vai entender, eu vou falar sobre ela. Criar sensações que dizem que não há emergência ajuda a acalmar o sistema de alerta do corpo para que o cérebro, ou seja, o córtex pré-frontal, possa recuperar a sua capacidade de pensar e planejar. Então, criar sensações que dizem que não há emergência. Então, como as tuas amigdalas elas estão excitadas, ela está preparando você para a luta ou para a fuga e sempre num estado de emergência. Então, quando você cria as sensações de que você está bem, que o teu cérebro pode se acalmar, ele se acalma mesmo. É por isso que eu te falei, quando você enfrenta uma crise de pânico, na crise de pânico, além de você respirar lenta e profundamente, você olha o ambiente ao seu redor, você fixa os seus pés no chão, você começa a enxergar objetos e você começa a descrever. Ali tem um porta-retrato, nesse porta-retrato estou eu e o meu pai, é o que eu estou vendo aqui, meu falecido pai. E aí você começa então a ter uma noção mais ou menos da situação, consegue entender? Então você começa a criar situações ou sensações que dizem para o teu cérebro que você não vai morrer, que você não está passando por uma situação complicada. Para que ele se acalme e ele possa recuperar a sua capacidade então dele se organizar, dele pensar, dele planejar. Se você está tomando um chá quente sob um cobertor macio ou relaxando em um banho de espuma, não deve haver razão, embaixo do chuveiro, sei lá, não deve haver razão para você correr a toda velocidade até a caverna mais próxima e se esconder. Por que eu estou falando isso? Porque as sensações elas vêm de todas as formas, de todas as maneiras e em vários lugares. Você pode estar embaixo das cobertas, num cobertorzinho quente, e vem uma sensação terrível de morte. Você pode estar embaixo de um chuveiro e vem uma sensação terrível de morte. Você pode estar dentro de uma banheira, tomando banho, e você tem essa sensação horrível acontecendo com você. Então, quando você está numa situação como essa, você entra na parte de observação. Você, então, tem a atenção plena para que você consiga entender o que está acontecendo de errado comigo. É algo realmente real ou está no campo das emoções? É algo realmente real ou só está na minha imaginação? E aí você começa a olhar o que está à sua volta para você não sair que nem um desesperado correndo, assustada ou assustado. Então, seja qual for o motivo ou a origem da sensibilidade emocional, o autolamento, ele pode ajudar. E autoacalmar é parte de encontrar um meio termo, ou seja, uma área cinzenta entre estar desapegado ou entorpecido e passar por uma crise ou agitação emocional. E aí você então vai permitir vivenciar as emoções incômodas, só que sem alimentá-las ou torná-las mais intensas. E permite que as emoções passem. Então, por isso que eu te falei, se você está tendo um ataque de pânico, você senta-se em uma cadeira, você faz o exercício da respiração profunda e lenta, que é você puxar o ar para dentro do teu pulmão, segurar em torno de 4, 5 segundos, e aí você então exala esse ar pela boca, mais aí 5, 7, 8 segundos, dependendo da quantidade de ar. Mas ao respirar, respira lenta e profundamente. E eu até ensinei você a puxar o ar por uma única narina. Porque quando você puxa o ar pelas duas, às vezes você não aproveita toda a elasticidade pulmonar que você tem, que cabe mais do que 5 litros de oxigênio, mas a gente respira assim muito lento, né? Muito rápido assim. E respiração muito rápida em momento que você está com crise de ansiedade ou você está em ataque de pânico, vai hiperventilar e aí não faz bem. Então você respira lenta e profundamente. Então solta todo o ar naquele instante. Por uma narina puxa. Segura. 5, 6 segundos. Solta.
E o interessante quando você faz isso, você percebe que você puxa mais oxigênio por uma narina, por incrível que pareça. E faz o teste aí, você vai perceber. E o legal de tudo é que quando você está enfrentando uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, uma outra situação de pensamentos negativos, faça a respiração profunda e tenha atenção plena, que seria você observar as coisas. E você começa a pensar sobre o que está acontecendo com você. Começa a pensar pela situação. Puxa, eu tive esse pensamento me atacou dessa forma, mas eu estou bem. Eu estou sentado na cadeira, os meus pés estão no chão, eu estou olhando o quadro, estou olhando ali um bonequinho que eu tenho aqui, um fantoche, estou olhando um livro, estou olhando a lâmpada que está me iluminando. Você consegue entender? E aí você pode dizer para você, eu estou bem, eu estou saudável, as minhas células saudáveis se renovam, eu tenho saúde emocional, eu comando a minha mente, eu comando os meus pensamentos. E aí faz com que você passe pela crise que você está tendo, mas você passe, apesar de serem emoções incômodas, mas você passa sem alimentá-las ou sem torná-las mais intensas dentro de você. Então você permite que elas vão embora. Você não está fortalecendo elas dentro de você, porque quando você começa a fortalecer, você potencializa. E aí complica, né? Acalmar-se ajuda então você a tolerar a experiência sem exigir de maneiras que não sejam úteis a longo prazo ou bloquear então as tuas emoções. O que faz então com que as tuas emoções elas aumentem ou apareçam de maneiras que você não pretendia. Então quando você está se acalmando, a experiência melhora então para você conseguir resolver essa parada do que você venha hiperventilar ou você comece a alimentar e fica pensando e vai criando muito forte dentro de você. Então você precisa conhecer as suas autoatividades ou desenvolver autoatividades que são autoapaziguadoras. Então você tem que ter aí uma caixinha de ferramentas, gente. Porque nem tudo que eu ensino vai servir para você naquele determinado momento. Então você tem que ter uma caixinha de ferramentas. E você tenta essa técnica, tenta essa ou tenta essa. E uma vai funcionar para você. E geralmente as atividades relaxantes, elas estão relacionadas aos nossos sentidos. Pessoas diferentes são confortadas de maneiras diferentes e podem preferir um sentido a outro. E às vezes o que é calmante para uma pessoa, para uma determinada situação, não é a mesma coisa para outra pessoa em situação diferente. E quando o seu sistema de alerta, então, ele está disparando perigo, 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 atenção, perigo, as amígdalas estão gritando dentro de você, perigo, 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 te preparando para a luta ou para a fuga. Para algumas pessoas, a atividade física pode ajudar. Para alguns, de repente, até chutar bola, jogar um vôlei, bater uma peteca, não sei, pode ajudar. Para outros, uma simples caminhada pode ajudar a pessoa a melhorar essa situação. E quando a preocupação é mais por você sentir, então aqui, ó, a primeira aqui agora, ela é uma situação em que o teu cérebro está gritando o tempo inteiro, perigo, 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 perigo. Então, às vezes, você tem que dar uma determinada carga para o teu corpo para que ele te ajude a acalmar, como bater uma bola, um vôlei, ou seja lá o que for, caminhada, assim por diante, uma corrida. Isso pode te ajudar. Dançar também pode te ajudar. E quando o teu sistema, então, agora é diferente, ele está ligado mais à questão do sentir. Um exemplo assim, você está se sentindo magoado, você está se sentindo triste. Atividades como tomar uma xícara de chá ou acariciar um cachorro pode ser muito eficaz. Eu já enfrentei lutas na minha vida, gente, que eu recebi conforto através do cachorro. E cachorro é uma bênção, né? Eu quando olho para uma situação como essa, eu já tive gato também, muito tempo na minha vida, mas eu não sou muito chegado em gato. Eu até gostava, mas o gato é um bicho muito estranho, respeito quem tem, não estou falando mal de gato, jamais. Tive vários anos gatos. Mas o gato é um bicho muito esquisito, porque o gato, a qualquer momento, dá uma louca nele, ele te mete os dentes. Já percebeu isso? Se você tem gato, já aconteceu isso com você? Você está fazendo carinho no bicho e daqui a pouco ele vira e te mete os dentes, ou ele mete as unhas. Então o gato é um bicho muito estranho. E ele realmente só vem fazer carinho em você quando ele quer carinho. Então ele se esfrega em você para que você esfregue ele. Cachorro, por sua vez, eu fico impressionado. Porque o cachorro é um bicho que ele percebe quando você não está legal. E quem tem cachorro sabe disso. Quando você fica meio borocochó aí, quando você fica meio para baixo, caidinho, se você tem um cachorro, você já percebeu isso.
O bicho percebe, ele vem perto de você, ele chega a enfiar assim a carinha dele por baixo de você, se você está assim com o rosto fechado, por baixo de você, para que você então, de alguma forma, ele acabe te acalmando, te agradando de alguma forma. Então o cachorro é um bicho muito interessante e eu acredito assim que o cachorro, ele é um presente assim de Deus mesmo, sabe? Quando Deus criou o ser humano, ele deve ter olhado para o homem e falar assim, rapaz, eu acho que eu vou criar um cachorro, vou criar um bichinho que vai fazer a diferença. Porque o cachorro é incrível, né? O cachorro não abandona o seu dono, mesmo na questão da morte. Você já deve ter visto vários episódios que envolvem aí cachorro, em que o animalzinho ele acabou indo para o cemitério e assim por diante. Ficou embaixo de caixão. Eu já vi várias histórias sobre isso. E até pessoas que são moradores de rua, né? O animalzinho está ali fiel junto, passando fome naquela situação que eles enfrentam. Então, quando a tua preocupação ela envolve a questão do sentimento, às vezes tomar uma simples xícara de chá, ou você aqui acariciar um cachorro, né, os pelos do cachorrinho, o cheiro, quem sabe, de uma torta de maçã que você está assando, um lindo pôr do sol, não sei, e a maciez do pelo do cachorro, ou o canto do pássaro, né? Esses dias atrás eu estava falando com uma das nossas colegas aí, que a gente tem aí, e eu fui gravar um áudio para ela e tinha ao fundo passarinhos cantando. Aí acho que eles ficaram tímidos e eles pararam de cantar quando eu comecei a gravar o áudio, e achei que ela ia escutar, mas acho que ela não escutou o canto dos pássaros, que estava lindo. Eu amo demais escutar os passarinhos cantando. E se você está ligado a uma questão que tem a ver com sentimento, o simples ato, por exemplo, de você ficar numa cadeira de balanço também, né? Você sentindo e tendo a sensação de balanço também pode te acalmar. Para outras pessoas, ler um bom livro pode ser algo assim bem reconfortante. Estar com um bom amigo, alguém que talvez você te passa segurança, né? Alguém que de alguma forma contribui para a tua segurança, vai demonstrar para você que você se sente seguro, vai trazer para você que você se sente amado, que você é amado por essa... Isso pode ser reconfortante para você. E alguns podem ser melhor acalmados, então, focalizando um sentimento específico. Algumas pessoas, elas acabam sendo mais, assim, visuais e outras são um pouco mais auditivas. Então, visuais, ela depende muito da visualização. Então, quando ela olha, então ela está muito nervosa, agitada, com uma sensação terrível, coisas ruins dentro dela, ela então pode visualizar, né, o parque, as crianças no balanço, ela pode visualizar os animaizinhos e assim por diante, né? Ó, o Renato colocou aqui no Instagram, né, deu até uma risadona bonita aqui, aí falou verdade. Amo mais os cachorros. Parece que eles nos entendem, verdade. Eles, quando estamos tristes, eles se colocam em nós, né, tentando nos alegrar, tentando fazer algo por nós. Verdade, presente de Deus mesmo. É verdade, Renato. A gente partilha da mesma ideia, né, desse presente aí relacionado que Deus deu ao ser humano, que é o cachorro. Então experimente, né, na tua vida diferentes sentidos que possam funcionar melhor para você. E você pode criar uma caixa autorrelaxante. E caixa autorrelaxante é exatamente, gente. Pegue uns pedacinhos de papel, tipo cartolina, que é um papelzinho mais duro, e corte em pedaços assim, e escreva as técnicas que eu ensino. E você tem numa caixinha, que nem uma caixinha de medicamento. Então você pode separar até como se fosse um fichário para ansiedade, para isso, para aquilo, o tipo de técnica que você pode fazer. Então você pode, na hora que você está passando por alguma situação, um vampiro emocional te maltratou, está acontecendo algum negócio, você vai lá na tua caixinha de ferramenta, que é a sua caixinha relaxante, e você olha as opções que você sabe que são eficazes para você e você aplica. Isso vai ajudar você também. Quando você está chateada ou chateado, você pode pegar uma música especial ou até lembrar o que é reconfortante. Lembrar o que é reconfortante e difícil. Então, coloque uma lista de suas atividades autocalmantes nessa caixa, junto com alguns dos objetos que você pode precisar. Então, você pode criar alguns objetos que te ajudem a acalmar e você pode colocar ali. E que tipo de objetos? Pode ser até um álbumzinho de fotos, gente, porque hoje em dia a gente está muito digital e as nossas fotos às vezes estão no computador. E às vezes você pode colocar num álbum de fotos que tragam lembranças boas. Sei lá, o nascimento de uma criança, uma viagem para a praia, uma viagem para o campo, o seu animal de estimação que
sei lá, de alguma forma, né, você possa ter um animalzinho aí, sei lá, da sua infância, morreu lá de velhinho, é uma situação triste, mas ele te deu muita alegria, te deu muito prazer. Então você pode ter objetos também dentro dessa caixa que vai te ajudar. Então eu falei aqui para você então criar atividades que sejam auto-apaziguadoras, que vão acalmar você. Mas crie também outras coisas, crie experiências que vão acalmar você. Uma experiência que é de auto-apaziguamento, ela envolve mais de um sentido e tem uma sensação geral de valorização do seu eu. E eu já falei para você, né, que a gente precisa valorizar o nosso eu. Eu já falei para você que a gente precisa se amar. Quando você não se ama, você passa uma vida inteira mendigando amor. Você vai mendigar amor para homem, para mulher, para filhos, para igreja, para pastor, para sacerdote, para padre, seja lá para quem for. Fica mendigando para os teus pais amor, porque você não está se amando. Porque o dia em que você se amar, as pessoas te reconhecerão pelo valor que você tem, não pelas coisas que você dá. Porque você pode passar uma vida inteira dando coisas e você dá lá para os seus filhos, você presenteia o marido, presenteia a esposa, presenteia os outros e você entrega. E aí você é lembrada ou amada pelas coisas que você dá ou pelo dinheiro que você dá. Mas o dia em que você entender que você tem que se amar primeiro e você se amar primeiro, aí você não será lembrado ou lembrada, ou reconhecido ou reconhecida por aquilo que você dá, mas pelo valor que você tem. E é muito diferente isso, gente. Ser lembrado pelo amor, pelo valor que você tem e não por aquilo que você entrega, não por aquilo que você presenteia. Por isso que tem um monte de gente sofrendo, porque os filhos não valorizam os pais, porque os filhos não se lembram dos pais, porque os filhos não demonstram o mesmo amor que o pai demonstra. Por quê? Porque você está mendigando amor. E quem é que veio primeiro? Os filhos vieram primeiro ou foi você que veio? Por isso que você está amargando emocionalmente. Aí está num relacionamento ácido, um relacionamento difícil, de um camarada que não te merece, de uma mulher que não te merece, em uma situação que você está enfrentando terrível, amarga, e você fica firme nessa situação porque você tem medo. Você tem medo de acabar com esse relacionamento que está destruindo a sua saúde emocional. Você tem medo de você falar, por exemplo, para os filhos que a atitude que eles estão tendo porque você está mendigando amor. A hora que você olha para a tua linha dos teus valores e você entende que você precisa se amar primeiro, aí você deixa de mendigar. Você deixa de mendigar por homem, por mulher, por instituição, por igreja, seja que for, inclusive pelos filhos, porque você entende que ao amar-se a coisa começa a mudar. Então você precisa criar e ter dentro dessa caixinha sua aí de autoapaziguamento, então você ter aqui experiências que vão te ajudar na valorização do seu eu, porque o seu eu se tornou um anti-eu dentro de você. Existe dentro de você e ele te maltrata, ele te machuca, ele te faz uma série de coisas, ele te sabota, porque uma vida inteira ele se desenvolveu dentro de você e começou a criar esse tipo de coisa, que veio dos vampiros emocionais, que veio das memórias genéticas, que veio por herança genética, ou que veio pelos traumas e bloqueios emocionais no início da sua caminhada. E aí você passa por um processo muito doloroso, muito complicado e possivelmente você vai ser uma séria candidata ou sério candidato à ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas que vão amargar com a tua vida, arrebentar com você. Mas cabe a quem mudar a história da sua vida? Cabe a você. E para mudar a história da sua vida, começa pelo processo de você fortalecer as tuas crenças fortalecedoras. Essa linha de crenças que te destroem, você agora começar a colocar coisas boas. Porque um dia alguém disse, você não presta, você não tem valor, você nunca será ninguém na vida, você nasceu para sofrer, tudo que você coloca a mão estraga, você não terá bons relacionamentos. E isso, um monte de coisas ruins. E faz com que você acredite que você não tem valor, que você não presta, que você nasceu para sofrer, que você nunca vai ganhar dinheiro, que você sempre vai ser a porcaria. Quando você começa a fortalecer as tuas crenças fortalecedoras, exatamente você começa agora a valorizar você pelo valor real que você tem. E aí eu já falei para você que você precisa reencontrar-se e um dos primeiros passos para se reencontrar é entender qual é a sua identidade. Quem é você? E muita gente não sabe. Por que você nasceu? Qual o teu propósito? E eu já falei para você aqui agora sobre a questão agora de você encontrar a tua identidade. E a tua identidade é você imagem e semelhança do Criador.
Você não é o cocô do cavalo do bandido. Você não é a escória da sociedade. Você não é a porcaria que às vezes o marido diz assim, maldito dia que te conheci. Você não é isso. Você é imagem e semelhança do Criador. A partir do momento que você entende a sua identidade, você vai comigo nessa caminhada. Chega agora na próxima semana, e a semana que vai ser aí, eu acredito que na outra semana, né? Na semana do dia 7 até o dia 10, a gente vai falar sobre ter a semana aqui do seu destravar emocional. E uma das aulas que eu vou dar aqui é ressignificação de dor. Então você vai aprender a ressignificar a sua dor. Essa dor que você carrega com você, essa luta, esse bloqueio, esse trauma que você carrega com você, a gente vai aprender a ressignificar essa dor para você dar a volta por cima. Como que eu faço para participar, Oriel? No Instagram você tem na minha biografia aí, na bio, você tem o link para ir direto então e se inscrever. E também no Facebook, na página, tem o botão Saiba Mais, clica aí e se inscreve. Se você não se inscrever, você não vai participar, porque serão aulas reservadas, não serão aulas abertas. Porque esse tipo de aula eu quero separar aí os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Pessoas realmente que querem fazer a diferença. Porque tem muita gente, para você ter uma ideia, rapaz, que está aí só de curioso. E quem está só de curioso aqui está perdendo tempo. Porque quem está aplicando aquilo que eu tenho ensinado e o tanto que eu já tenho ensinado, essa acho que é a live número 143. Quem está me acompanhando e tem aplicado já mudou a sua história. Então tem que se inscrever, e parabéns aí àqueles que já se inscreveram. A Ellen aqui disse que já se inscreveu, ó, parabéns, Ellen. Então você precisa criar esse tipo de experiência, que pode ser uma refeição favorita, que pode ser uma mesa posta com guardanapos, panos de prato, bonito, sei lá. Quem sabe enquanto você ouve uma bela música que você gosta, um estilo de música, né, que você ama, você pode ter uma experiência auto-relaxante e que vai te ajudar, e para alguns funciona. Então você está com as suas amigdalas estressadas, elas estão potencializando a tua situação, faça isso. Uma outra coisa que você pode fazer é tomar um excelente de um banho, que pode ser de chuveiro ou de banheiro. Se você tiver, você pode aí usar aí o seu perfume favorito. Nos momentos que você tem alegria, que você tem a paz, e aí quando você está no momento de estresse e dificuldade, você vai experimentar o sentido então do seu olfato para você sentir o cheiro, que é o cheiro da alegria, da felicidade. Então o cérebro vai ligar aquele momento bom. Você pode ouvir, quem sabe, um livro através de um audiobook, né? E também você pode te ajudar de alguma forma a ser uma experiência autocalmante. Outras atividades que você pode desenvolver aqui para te acalmar quando você tem as amigdalas muito estressadas e muito excitadas, é você então realizar um ato de bondade. E quando eu falo isso aqui, ó, pode ver que não necessariamente é quando você está em crise, mas é para evitar a crise. Então, se você já tem e de vez em quando ela te sabota, você começa a usar isso para te reconfortar. Principalmente quando você começar a ficar decepcionado com você mesmo. Então agora é a hora de você fazer atividades de boa ação para os outros. Você está se sentindo imprestável, você está sentindo que você não tem valor. E você sabe que quando uma pessoa entrega algo para outro, quando ela faz um ato de bondade por outro, a pessoa mais beneficiada é quem? É ela mesma. Ela é a pessoa mais beneficiada. Então, faça atos de bondade, principalmente quando a crença dos teus valores, você estiver se sentindo decepcionado com você, que você não tem valor, que você não serve para nada. E muitas vezes, ajudar os outros que são menos afortunados, aqueles que têm menos do que nós, é uma atitude muito eficaz para te ajudar então nessa situação. Você pode também realizar tarefas como limpar a casa ou organizar um armário, para te ajudar então a se libertar de sentimentos de desconforto. Então, na realidade, a ideia aqui é ocupar a mente, tá entendendo? Então, você pode agir de alguma forma para ocupar a mente. A tua mente está te levando para o buraco, está te levando para as crenças autolimitantes, está te levando para os pensamentos negativos, está te levando para as coisas ruins. Você precisa ocupar a sua mente. Você tem que fazer ela funcionar. Até tem um ditado que diz assim, mente vazia, oficina de Satanás. Então, se eu estou com a mente vazia, na realidade ela não está vazia, ela está cheia de porcaria. Só que ao estar cheio de porcaria, essa minha mente faz com que potencialize esses tipos de sentimentos cada vez mais. Então, escrever, brincar, podem te ajudar então você a se acalmar. Ajuda então você a se desapegar, a se sentir mais no controle de sua experiência emocional. Então são várias dicas aqui, você pode utilizar uma aí que possa fazer sentido para você.
Concentrar-se em seu senso de significado pode ser reconfortante. Então, qual é o seu propósito na vida? Você tem que encontrar o seu propósito. Entendeu? Por que você nasceu nesse mundo? Você nasceu aqui só para você sofrer, crescer, se desenvolver, sofrer e por fim morrer, que também é sofrimento? Qual é o teu propósito nesse lugar aqui? Entendeu? O que faz o teu coração cantar? O que faz os teus olhos brilharem? Tentar encontrar o seu propósito de vida. E às vezes o propósito de vida para alguns é uma questão de conexão espiritual, tem a ver com o campo espiritual, tem a ver com Deus, não sei. Então encontrar alguma forma de você ter uma conexão, né, de alguma forma, que pode ser até espiritual. Focar de repente naquilo que é importante, ajudá-lo a deixar menos, e deixar assim o menos importante. Então você foca naquilo que é importante e aquilo que não tem importância deixa embora. Então esses pensamentos que eles estão indo e estão voltando, eles não te pertencem. E se estão indo e voltando, porque não te pertencem. Então está na hora de você parar de focar nisso. Porque tudo que você foca expande. Então está tendo pensamentos negativos, coisas ruins dentro de você, você fica dando alimento para isso. Constantemente você fortalece isso, constantemente você está olhando para isso, constantemente você está lembrando da situação. É a mesma coisa que você está passando por um problema sério, que pode ser de saúde emocional, que pode ser relacionado a uma desgraça familiar, e você constantemente fica falando para os outros, constantemente fica abrindo as feridas, constantemente fica contando para os outros. E os outros vêm falar para você daquela situação ou daquela pessoa que se foi, e você permite esse tipo de coisa, ou seja, você está alimentando essa desgraça dentro de você. Você está alimentando para que essas pessoas fiquem arrancando a ferida, a casquinha da ferida, e cada vez mais te maltratando. Então você precisa focar naquilo que é importante e eliminar da tua vida aquilo que não é mais importante. Lembra da frase que eu li no começo hoje para você? Essa frase ela é muito forte, que é a frase aqui de Edna Frigato, e ela diz: para preservar a sua saúde mental, aprenda a tirar da tua vida pessoas que não merecem estar nela. E para mim eu acho muito forte essa frase: tire pessoas da sua vida que não merecem estar nela, pessoas que te jogam para baixo, pessoas que te maltratam, pessoas que te machucam, pessoas que têm um poder muito grande de destruição, são pessoas que precisam ser tiradas da sua vida. Tem que tirar esse tipo de coisa, isso está te fazendo mais mal do que bem, e aí é um problema sério, não é verdade? É uma situação muito complicada que acaba destruindo você de uma maneira muito forte, te jogando para baixo. Então, você pode aqui também, ao olhar para essa situação e você se concentrar naquilo que é importante, parar de focar naquilo que não presta. E esse significado pode ser sobre saber o seu propósito da vida e pode ser então sobre uma conexão espiritual que eu falei. Então você foca naquilo que é importante para poder te ajudar a deixar os menos importantes a ir. Então, uma das coisas que você pode fazer também é considerar para a tua vida a prática da oração. É orar, gente. Orar é abrir o coração a Deus como se abrisse o coração a um amigo. É colocar Deus na tua vida. É você buscar a presença do Criador e trazer Ele para a tua vida. Ele te fez. Se existe alguém que te entende, é Ele. Ele te entende. Então é você buscar a presença de Deus e falar: Senhor, olha como é que está a minha situação. Olha como eu estou arrebentado. Tem muitas coisas que pode ser que eu permiti que entrasse na minha vida. Pode ser que outras coisas eu coloquei na minha vida. Mas a minha saúde emocional está assim. Então o Senhor é o Criador da mente. O Senhor é o Criador do cérebro. Então me ajuda, Pai. Me ajude, por favor, me ajude a tirar esses bloqueios, esses traumas, essas coisas ruins. E sabe o que é lindo de tudo, gente? Eu até já falei para algumas pessoas, mas eu acho que eu nunca falei assim no geral, para as 3 redes aí, o YouTube, o Facebook, também o Instagram, mas eu tenho um caderninho de oração e eu oro por pessoas. E vocês que assistem às minhas aulas estão em minhas orações, cada um de vocês. Eu oro pedindo a Deus que Deus ajude você a se libertar dos traumas, dos bloqueios, a ter saúde emocional. Eu não tenho dúvida que muitos de vocês melhoraram e estão transformados hoje, e é fruto além das técnicas que são excelentes, mas é fruto também da oração, porque eu oro por vocês. Então considere a prática da oração, abre o seu coração a Deus e você vai ver que é fantástico. E outra é a prática da meditação, é você passar tempo meditando,
E às vezes só o silêncio, tentando esvaziar a sua mente, só o silêncio pode fazer a diferença. Então você vai descobrir o que é melhor para você, o que funciona para você. E aí então, por meio dessa prática de autoapaziguamento, em diferentes situações, você vai começar agora a se controlar e de uma maior eficácia. Então, você pode querer então de uma maneira lembrar e se acalmar do que fazer, já que as pessoas não pensam com clareza quando estão chateados. Então, você começa a ter essa caixinha de ferramentas. Então, a motivação para se acalmar em momentos de tensão, ela pode ser baixa. Então, você prepara a tua vida agora para quando o momento chegar, você fazer a diferença. E eu queria terminar a live dessa noite, gente, da maneira como eu comecei. Que foi falando, Falando da questão aqui da frase de Edna Frigato, que eu acabei repetindo, alguns chegaram depois. E essa frase é muito fantástica, porque ela pode ser aplicada em várias áreas da sua vida. Se você quer preservar a sua saúde mental, aprenda a tirar da tua vida pessoas que não merecem estar nela. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando só de marido, esposa, mas eu estou falando de vampiros emocionais, que pode estar dentro da sua família ou pode estar fora. Alguns tipos de amizades que não deveriam fazer parte da tua vida. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, entenda, quer ter saúde mental ou saúde emocional, aprenda a se afastar de pessoas que não merecem estar dentro da tua vida. Pessoas que estão estragando você, pessoas que estão destruindo você, pessoas que estão arrebentando você, pessoas que estão machucando você, pessoas que estão tirando o teu valor, pessoas que estão tirando e drenando a sua energia vital, pessoas que estão te jogando no chão, pisando em cima de você, te maltratando. E às vezes um tapa no rosto dói menos do que palavras que são ditas. Quantas palavras destrutivas! Quantas vezes talvez você ouviu palavras de que você não tem valor, de que você não presta, que você é louco, que você é louca, e que maldito dia que eu te conheci, que você nunca ia ser ninguém na vida, que você é o cocô do cavalo do bandido, que você não tem valor, que você é porcaria. E você acreditou nisso. Você trouxe para a sua vida, talvez lá da tua primeira infância, você começou a trazer esse monte de mazelas, esse monte de sequelas, e tudo foi ficando gravado dentro desse grande HD que é a sua mente, a sua parte inconsciente, seu subconsciente, tudo no seu aterro sanitário, tudo dentro de você. E aí a sede do medo, a sede da ansiedade, as suas amigdalas, elas potencializam as coisas ruins dentro de você, porque elas estão captando coisas ruins que vêm de fora. As coisas ruins que vêm de fora, os vampiros emocionais que estão maltratando você constantemente, os parasitas emocionais que aí entra para você, entra pelas tuas amigdalas e elas estressam, estão estressadas, super excitadas e elas começam a abrir o aterro sanitário. E se encontram com os fantasmas da sua mente, todas as experiências amargas, as experiências ruins, as porcarias de um passado, as porcarias que vieram desde a infância, as pessoas que te traumatizaram, que te bloquearam, que te maltrataram e que você trouxe para a vida, as marcas que você tem, as cicatrizes de tantas pauladas que você recebeu uma vida inteira. E chega ao ponto em que você, antes de ter me encontrado, você não sabia para onde ir, alguns tomando remédio, alguns não conseguindo dormir. E aí você começa a ver que essa mente, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas está maltratada, está machucada e se tornou terra de ninguém, cheio de capim, cheio de entulho, cheio de porcaria, cheio de lixo. E eu ensinei aqui para você já que você não pode impedir que as pessoas joguem os seus lixos emocionais sobre você, mas você pode sim escolher o que fazer com os lixos emocionais. Você pode escolher o que fazer com aquilo que elas fazem contra você. E vai praticando, você vai ficar bom nesse negócio. Você vai ficar tão bom que você vai se surpreender. As pessoas que estão à sua volta vão olhar para você e dizer assim: o que você fez? Você está diferente. Você parece uma outra pessoa. Você está mais para cima, você parece que está mais vivo do que era antes.
O que houve com você? Mas você começou a ser seletiva. Você começou a entender como que afasta esse tipo de gente da tua vida. Você começou a entender que você é imagem e semelhança do Criador e você não é lixo. Então, se o marido está te maltratando, está na hora de você começar a repensar se esse homem realmente deveria estar na tua vida. Se essa mulher está te maltratando, está na hora de você repensar se essa criatura tem que realmente estar na tua vida. Então, se tem amizades e essas pessoas são ácidas, está na hora de você repensar. Esse tipo de amizade tem contribuído para a minha saúde emocional ou me joga cada vez para baixo? Então está na hora de você ser seletivo. É começar a escolher melhor aonde você coloca a tua mente. O que você tem colocado para dentro de você? E olhar e entender, você não é os teus pensamentos. E se você não é os teus pensamentos, então por que você fica focando neles? Quanto mais você foca neles, mais eles te maltratam. Então ocupe a sua mente. Ele está chegando aqui, cai fora por aqui, vai para outro caminho, faz outra prática. Só que quando você tem constância na sua vida de pensamentos negativos, aí não adianta fugir. Você tem que fazer a primeira técnica que eu ensinei lá atrás, que é identificação de pensamentos e separação de sentimentos. Então você pega um papelzinho e caneta e você escreve. O que é esse pensamento? É recorrente? Está voltando constantemente? O que está me falando? Aí você anota. Qual é o sentimento que ele está gerando? Me dá um sentimento de tristeza, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de pular no pescoço de alguém. E você escreve. Para onde ele está indo? Comportamento? Você está se mutilando? Comportamento? Você está agredindo outra pessoa? Ou está estourando na parte fisiológica? Doenças estão vindo para você. Aí é a primeira técnica que eu ensinei lá atrás. Aí você faz essa. Mas uma das coisas que você precisa fazer é fortalecer os teus valores. Você não é lixo. Você tem um valor incrível para o céu, um valor incrível para as pessoas que verdadeiramente te amam. Só que você não tem que ficar pensando, o meu valor é porque Deus me ama, o meu valor é porque o meu filho me ama. Não, você tem que se amar primeiro. O dia em que você se amar primeiro, você está pronto para Deus, pronto para os outros. Porque se você começar a amar mais a Deus do que você ama, você está errado. Porque isso fazem as pessoas que explodem os outros. Em nome de Deus, eles matam os outros. Isso não é amor. Então você precisa se amar, porque quem ama a si mesmo não se destrói. Por maiores lutas e crises que ela possa enfrentar, ela vai buscar um socorro, porque ela ama viver. E viver é bom, viver é maravilhoso, a vida é bela. Quem estraga a vida são as pessoas. Quem estraga a vida são a permissão que as pessoas dão para os pensamentos ou para os vampiros emocionais. Então está na hora de você reassumir o controle da tua mente e acreditar que você tem um valor sim incrível e você tem algo muito grande dentro de você que se chama mente. E o dia em que as pessoas entenderem o poder que a mente tem, nunca mais serão escravos de ninguém. Serão livres emocionalmente. Não serão escravos de marido, nem escravos de mulher, muito menos escravos de filho, de instituição, emprego, trabalhos, patrão. Não. Você será livre emocionalmente e muito menos escravo da sua própria mente. Porque quando os pensamentos vierem ou quando as coisas ruins vierem, você sabe como administrar isso para você sair dessa crise que você está enfrentando e você ter equilíbrio e saúde emocional. Há poder sim na sua mente para transformar a história da sua vida. Os nossos problemas estão dentro. O problema é que uma vida inteira a gente foi doutrinado a acreditar que os nossos problemas estão fora e a solução está fora. E aí a gente vai buscar a solução na pílula mágica para curar sintomas. E enquanto você viver uma vida simplesmente curando sintomas, você nunca terá o equilíbrio da sua saúde emocional. Mas o dia em que você entender que não existe pílula mágica e que essas coisas não nasceram em você, elas são hábitos desenvolvidos, hábitos criados e apareceram, e que você precisa entender que tudo tem uma origem, e quando você mergulhar para dentro de você entender, tá aqui, bandido, você é a origem dos meus problemas, e aí você trata a sua origem, é tirar com a mão, porque aí você entende, porque grande parte das lutas que nós temos e problemas emocionais que nós temos estão no campo invisível da nossa mente. Você não sabe de onde está vindo, mas ele vem com uma constância muito forte e com poder muito forte de destruição. Então ame-se muito, descubra a sua identidade, que você é imagem e semelhança do Criador,
Descubra o teu propósito, peça a Deus que te ajude a te mostrar isso, mas comece a praticar aquilo constantemente. Vai para frente do espelho, olhe nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas e diga para você que você é linda, que você é lindo, que você é especial, que você é um ser incrível, que você nasceu para governar, que você é uma pessoa maravilhosa, que você tem saúde emocional, que as tuas células saudáveis se renovam a cada segundo e que tua mente é governada por você, pela tua parte racional, que você não é os teus pensamentos e que você nasceu para ser feliz e que tudo que você coloca a mão prospera, triunfa, que você tem uma capacidade incrível de ter bons relacionamentos. E fale para você o ser especial que você é e diga olhando no espelho: eu me amo, eu amo você. E fale o seu nome, diga o seu nome diante do espelho e diga o quanto você ama e o quanto você está empenhado para curar a sua mente, para que a sua mente seja desenvolvida cada vez mais. Consegue entender isso? O dia em que você entender isso, a sua vida se transformará de uma vez por todas. E para a gente finalizar, lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Se essa live, esse bate-papo de hoje te ajudou de alguma forma, compartilhe nesse instante. Leve luz para aqueles que estão em trevas. Leve o enxugar das lágrimas para aqueles que estão chorando. Leve o abraço e o carinho de quem acredita no poder da transformação. Quer mudar o seu exterior? Mude primeiro o seu interior. Todos os nossos problemas nascem na mente e a solução também está na mente. Já compartilhou aí? Parabéns. Seja um agente de esperança. Seja meu amigo e minha amiga do bem, levando luz àqueles que não têm. Que Deus abençoe você nessa noite. Esse é o início então de uma nova semana de lives que a gente começa hoje no sábado e vai até quinta-feira. Se você ainda não se inscreveu para fazer parte da semana aí do seu destravar emocional, você tem o link na bio do Instagram. Se inscreva, é gratuito, não paga para entrar e não paga para sair. E se você está no Facebook, você se inscreve aí então embaixo no botão Saiba Mais. Se você está no YouTube, tem que ir para a página do Facebook ou Instagram. Tá certo? Então, gente, a gente vai ter aulas incríveis, eu vou estar falando sobre elas, mas eu estou batendo nos últimos dias agora sobre uma das grandes aulas que nós vamos ter, que é ensinar você a ressignificar a sua dor. O dia que você entender a ressignificar a sua dor, você não sofrerá mais o abuso que vem da dor. Você vai olhar e é uma cicatriz, não provoca mais dor. Tá certo? Então, um grande abraço nessa noite e eu te encontro então amanhã na próxima live. Não esqueça de compartilhar, faça a diferença na história de alguém que está precisando. Não esqueça de fazer a rotina noturna nessa noite, ou diante do espelho, ou deitadinho na cama. Fale para você que você vai deitar, que você é incrível, que você é especial, que você é imagem e semelhança do Criador, que você deita e logo pega no sono. E que o seu sono é um sono reparador e você vai acordar com muita energia, com muita saúde emocional amanhã, no próximo dia, tá certo? Um grande abraço, beijão no coração para vocês, fiquem com Deus e até então o nosso próximo encontro.